Bem, meus queridos amigos, irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais uma segunda-feira com o nosso Observatório da Imprensa Espírita. Eu e meu querido amigo Leonardo Marmo Moreira, lá de São João del Rei, nas Minas Gerais, e a gente aqui sempre com um olhar atento ao que está aparecendo aí na imprensa escrita, falada e televisada. Semana passada, a gente analisou a imprensa escrita, hoje a gente vai analisar a imprensa falada, né? Os programas de rádio, os áudios. Então, e dois temas aqui muito instigantes na noite de hoje. Então, antes de mais nada, eu vou pedir licença a Marma, eu vou fazer uma prece rápida, agradecer a Deus, nosso Pai de bondade infinita, por mais esse encontro, por mais essa noite de conversa fraterna, observando a divulgação espírita no Brasil, através do programa Espiritismo e Segurança Pública e do programa Os Nossos Irmãos Animais. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Meu querido Leonardo Marmo, tudo bom, Marmo? O que é que você achou da escolha dessa semana, o que a gente vai conversar aqui? Eu achei excelente, Bruno. São temas assim originais, importantes, e eu achei até começando do título. O título dos programas já é muito significativo. O programa Espiritismo e Segurança Pública é uma abordagem, é uma temática muito relevante, porque o Espiritismo pode iluminar qualquer tipo de assunto, né? O pensamento espírita pode ajudar qualquer tipo de assunto, então muito interessante. E os nossos irmãos animais, o próprio título já tem um material muito interessante para a nossa análise. Então, certamente, a iniciativa do pessoal da Rádio Boa Nova é muito interessante, e são duas temáticas importantes e mostra um pouco para nós essa riqueza cultural que o pensamento espírita traz, né? Porque ele pode ajudar a gente a discutir com seriedade questões importantes de vários nichos, né? Então, o pensamento espírita acaba ajudando a gente em vários setores. E esses dois temas, tão diferentes, tão originais e tão importantes, são dois temas que dão uma boa noção para nós dessa amplitude de perspectiva, de implicações que o pensamento espírita traz. Marmo, o programa Nossos Irmãos Animais, você sabe, até por diletantismo, né? Porque eu sou vegetariano, eu sou vegano, Marmo, já há tempo, né? Então, eu sempre escutei e eu gostava muito, eu não sei se você se lembra, daquele médico veterinário, o Marcel Benedetti. Né? Veja bem, todos os animais merecem o céu. Ele tem várias obras. Né? Agora, Marmo, o que eu vou dizer do Benedetti vale para o programa Espiritismo e Segurança Pública. O Benedetti era muito focado na parte dos animais, né? Mas ele tinha uma teoria ou outra que a gente não concordava até, está entendendo? A profundidade dele espírita era um cara com a especificidade na questão dos animais somente, né? E o mesmo, o Espiritismo e Segurança Pública é um programa fantástico, os delegados espíritas a cada semana, não é? E você não concorda com um ponto ou outro do que eles abordam ali, mas é inegável, assaz interessante. Não é um programa inusitado. Você vê homens da segurança pública falando sobre paz, sobre respeito ao próximo, né? Então, por si só, é um filão para a gente explorar aqui. Então, meu amigo, se você permitir, eu queria iniciar pelo Espiritismo e Segurança Pública. Pode ser? Pode ser, pode ser. Vamos lá, vê bem, Marco. Então, pessoal, eu vou deixar os dois programas que eu e Marmo escutamos aqui embaixo, a descrição
Vocês podem acessar tanto o programa Segurança Espiritismo e Segurança Pública, como nossos irmãos animais. Mas, Marmo, veja bem, ele fala exatamente essa panaceia de armas que não deve ser assim. Ele diz que desencarna 160 pessoas, né? Então, por mês, é alvo de arma de fogo. Agora, por ser um delegado, e para a gente não achar que é uma abordagem, muitos podem achar, mas um homem de segurança pública é uma argumentação idiota, né? Você viu que ele falou ali, que ele é a favor de um policiamento ostensivo, né? Ostensivo. E uma coisa que eu concordei com ele, viu, Marmo? Ele, mesmo sendo delegado, ele não concorda com os programas policiais da forma como são feitos, né? Elogia os programas educativos e ele encerra com aquele perfil de um assassino em massa, não é? Lá nos Estados Unidos, que quando foram ver a vida do cara, era um cara pacato, não é? Doutor em física, antissemita, que lia o Alcorão, ele mostrando que a violência pode vir da pessoa, de alguém que não tem nenhuma característica de brutamontes, de violento, não é? Então, é um problema realmente, tem várias facetas da segurança pública, né? Mas, sobre tudo isso, Marmo, o que é que te chamou a atenção no programa? Bom, a questão da segurança pública, eu acho que é interessante a gente ter em mente o seguinte, né? Só fazendo um comentário anterior. Em primeiro lugar, o Espiritismo nos ensina a liberdade, o livre-arbítrio, mas nos ensina a responsabilidade. Então, nós temos a liberdade, mas temos responsabilidade. Então, é como a gente diz, a semeadura é livre, a colheita é obrigatória, nós somos responsáveis pelo que nós fazemos. Só que a própria obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, a própria obra de Kardec, mostra que a legítima defesa é admissível à luz das leis de Deus. É admissível você utilizar de algum recurso de legítima defesa quando você é ameaçado. Tem a ver com a lei de conservação. Agora, o problema é o seguinte: nem sempre o Estado é eficiente em garantir a segurança do cidadão. E num país, por exemplo, o Brasil, que é um país de dimensões continentais, às vezes a minha realidade é diferente da sua, Bruno, que é diferente do amigo que está ouvindo. São realidades muito distintas. Em torno de 5.500 cidades do Brasil e as comunidades mais afastadas, então, nem sempre o Estado garante a segurança do cidadão. Então, dito isso, então a gente admite que, em algum momento, a pessoa possa usar algum recurso de autodefesa. Agora, por outro lado, uma questão importante é o seguinte: o fato de você ter algum recurso de autodefesa não necessariamente quer dizer que você precisa usar uma arma letal. Hoje, por exemplo, a polícia utiliza armas não letais, né? Tem utilizado aquelas armas de choque, que nos Estados Unidos se utilizou muito. Então, nós passamos, às vezes, uma discussão entre dois extremos. Da defesa com armas de fogo, não quero dizer que, eventualmente, alguém não acha que precise, ok? Aí a pessoa tem que ter a consciência de decidir, de acordo com o contexto no qual ela vive. Mas, por outro lado, para muitos de nós, você pode procurar outros mecanismos de defesa, de segurança, né? A Joana de Ângeles diz que quando você estiver na dúvida sobre que decisão tomar, uma situação que você não saiba, decida por aquela medida que seja melhor, que cause menos prejuízos para você e para os outros. Então, eu acho que tem essa questão do livre-arbítrio, da responsabilidade, é admissível a legítima defesa, mas eu acho que também tem essa questão de como agir, como encontrar a melhor medida.
Porque isso que você levantou no seu comentário inicial, Bruno, é uma coisa que me chamou a atenção, já entrando no comentário dele. Ele diz que não é discutido, pelo menos ele acha que não é discutido, ou não é discutido o suficiente, o tanto que a acessibilidade à arma de fogo foi causadora do problema. Então, veja bem, a gente costuma dizer cabeça vazia, oficina do diabo, né? Oficina do demônio. O demônio nós sabemos que não existe, ele é as nossas más inclinações ainda em processo de transformação para o bem. Então, o que acontece? Na hora que a minha cabeça não estiver boa, na hora que eu não estiver inspirado, na hora que eu não estiver na vigilância, será que eu tomarei a decisão mais correta? Nós sabemos que há casos de jovens que cometem suicídio utilizando de uma arma do pai em casa, não é? O pai achava que a arma estava escondida e o menino, de repente, está depressivo e procura a arma. Então, será que, na hora que a minha cabeça não está legal, a acessibilidade, a disponibilidade da arma vai ser bom para mim? Não estou dizendo que, eventualmente, algumas pessoas não precisem da arma. Eu estou dizendo o seguinte, não temos como utilizar outros recursos de segurança, aqueles que se sentem ameaçados, aqueles que, por um motivo ou por outro, que moram em propriedades rurais, não teria uma outra alternativa? Então, seria o caso da gente pensar e da gente tentar, analisando a nossa responsabilidade, analisando a nossa situação e pessoal, de vida, de contexto, de família, e decidir o que é melhor e tentar ter segurança nessa decisão. Porque um policial, ele usa arma de fogo, mas às vezes ele atira na perna do camarada, não é isso? Ele tenta atirar em algum local que não é fatal. Então, seria essa. Então, tem uma série de procedimentos. E os nossos colegas do programa, eles insistem nesse ponto, que todo mundo defende o armamento, os que defendem o armamento, mas não defendem um investimento naquilo que daria essa situação, aquele trabalho anterior. Eu vejo muito isso na questão do aborto também. O pessoal já vai discutir se tem que legalizar o aborto. Mas será que a gente não tem que discutir o auxílio às moças, o auxílio aos jovens, a informação sobre os métodos anticoncepcionais, os valores morais, a questão a respeito da condução na questão sexual? Então, quer dizer, a gente já vai para o extremo, né? É igual a questão da pena de morte que o nosso companheiro também comenta. Ele fala o seguinte, não, é o problema da pena de morte. Então, a gente já vai para a pena de morte. Mas será que antes da pena de morte eu não teria que discutir o tamanho da pena? Porque no Brasil, 30 anos é o máximo. O camarada já tem 30 anos, ele já tem 30 anos, ele pode fazer todos os crimes, porque não piora a sua situação. Ô, Marmo, deixa eu te fazer uma pergunta que me ocorreu aqui. Pena de morte, a nossa posição como espírita é terminante, né? Matar nunca, jamais. Mas, Marmo, vê bem, calhou até esse final de semana, o Carlos Sete e o Adair publicaram em alguns grupos de rede social uma carta de Lemarri, não é? Lemarri lamentando até a apatia e o povo francês inerme ante a invasão prussiana de não querer nem pegar em armas para tentar reagir. Aí veja a pergunta que eu vou fazer a você, porque é nesse ponto do pacifismo, mas é um assunto de uma complexidade e que você viu recentemente lá em Havana, o povo na miséria, o povo com a pandemia agora, o povo saiu na rua gritando por liberdade, não é? Então teve cortada a internet. Então, veja bem, e não é só ditadura de esquerda, as ditaduras, quaisquer que elas sejam, né? Então, batem muito nessa coisa
desarmamento, exatamente porque um povo desarmado também é fácil de ser dominado. Você vê, não tem como o povo cubano ter sucesso numa reação ante uma ditadura, um povo desarmado. Como é que você vê essa tamanha complexidade dessa temática aí? Olha, Bruno, a gente tem que ter a consciência de que nós vivemos num mundo que ainda não é um mundo de espíritos superiores, né? Eu sei que, às vezes, a nossa ansiedade, às vezes, pesa, inclusive nessa questão de estarmos rumando para a regeneração, mas nós temos que lembrar que o mundo de regeneração também não é um mundo perfeito. Não é isso? São 5 mundos: primitivos, provas, expiações, regeneração, 3º nível, felizes e celestes. Então, nós estamos passando do 2º patamar, e obviamente são patamares muito largos, porque há muitas moradas na casa do Pai. Nós estamos passando do 2º para o 3º. É uma passagem muito lenta e gradual. Então, o que acontece? Então, a gente não pode achar que a gente vive num mundo perfeito. No livro Os Mensageiros, de André Luiz, tem um momento que André Luiz e o Vicente ficam surpresos porque existiam barreiras magnéticas no posto de socorro da colônia Campo da Paz, que eles estavam visitando, provenientes de Nosso Lar, indo para a crosta terrestre, indo fazer o trabalho aqui na crosta terrestre, junto com os irmãos encarnados, com um grupo de encarnados. E André e Vicente perguntam, mas e essas barreiras? E eles tinham até canhões que eliminavam choques para proteger. Eles falaram, não, a gente tem que proteger a obra do bem. E em Nosso Lar também existiam as barreiras. Só que em Nosso Lar, como era uma região um pouco mais elevada, a ameaça era menor só quando havia uma situação. O Marmo, em Obreiros da Vida Eterna, o lar transitório de Fabiano, você vê o fogo purificador, aquele capítulo todo, né? Então, o que a gente observa? A gente observa que nós precisamos de uma certa consciência de que a gente ainda vive num mundo que tem problemas, né, Bruno? Nós vivemos num mundo que tem problemas. Então, não adianta a gente se colocar numa postura excessivamente desarmada se isso for causar um risco para nós mesmos. Eu participei, no meu tempo de São Carlos, eu participei de um trabalho que visitava os moradores de rua na rua. E uma vez, quase que o morador de rua pegou uma marreta e deu na minha cabeça. Ele me ameaçou e quase que ele me acertou. Porque ele se irritou com alguma coisa, né? Então, os moradores de rua são muito desconfiados, né? Porque quem vive na rua tem essa dificuldade. E eu fiquei um pouco assustado com a situação, e eu também tinha um pouco de receio com as meninas, as moças que trabalhavam no trabalho, que às vezes não tinham aquele cuidado em relação à roupa, às vezes usavam uma roupa que eu não achava muito apropriada para aquele trabalho de assistir, de visitar, que a gente levava um pão com queijo, com manteiga, um chocolate quente. Era um trabalho de amor, um trabalho muito bacana. Eu ajudei durante um tempo, participei durante um tempo, meu irmão também. Mas tem que saber fazer, né, Bruno? Você não pode se expor, correr um risco desnecessário, ser imprevidente, alegando que você está fazendo bem. Eu acho que o caminho é esse. E tudo que a gente aprende na doutrina nos sinaliza nesse sentido. Então, a gente vive no mundo. Você vê que, por exemplo, na obra de Kardec, os espíritos têm cuidado em não criticarem, por exemplo, o serviço militar. Eles não criticam, por exemplo, a atuação do homem nas guerras. É claro que os espíritos são contra a guerra, mas nós estamos num contexto social ainda que essas situações de usar da força, às vezes, para deter a maldade, a criminalidade, às vezes ainda é imprescindível. Então, eu penso que nós devemos buscar paz e sermos os mais tranquilos, os mais fomentadores, né? Propiciadores dessa paz.
Mas não adianta a gente também ter uma visão cor-de-rosa da vida, achando que a gente está no mundo aos píncaros da glória do lado de Jesus e tudo mais, porque isso não corresponde ao mundo que a gente está vivendo. Né? O Leon Denis tem uma obra fantástica, né? O Mundo Invisível e a Guerra, onde ele, até através de médios, relataram que a França, então, na Primeira Grande Guerra, então, os batalhões também do plano espiritual. O Leon Denis narra isso na obra O Mundo Invisível e a Guerra, e você vê, preste atenção que os espíritos sempre elogiam os santos e os mártires. Os mártires pelos ideais que foram martirizados, sofreram a pena de morte, né? Agora, quanto a isso, eu penso igual a você, Marco. Eu fiz a pergunta, mas eu quero só me posicionar. Também pensei que você. A gente precisa, por isso que tem que haver uma segurança, não é? Ainda tem que haver os exércitos na terra. Não é? Esses dias agora, Bruno, eu vi que teve um indulto, essa saidinha de feriado para os presidiários. Grande número não voltou e muitos cometeram estupros. Então, muitos que receberam nesse processo de ressocialização cometeram estupros, cometeram crimes e muitos não voltaram. Então, quer dizer, será que sem admitir a pena de morte, mas será que o limite de 30 anos é o ideal? Será que o presidiário não tem que trabalhar? Né? Porque a gente fala, cabeça vazia é oficina do diabo. Então, se você não faz nada, você fica pensando besteira. Será que para você se reeducar, você não precisa de um trabalho efetivo? Trabalha 3 dias, diminui 1 dia de pena, como funciona em alguns presídios? Por isso então, que a cadeia é uma fábrica de criminosos, né? Uma coisa que vai responder muito essa questão da complexidade do tema. Por isso que é importante, né, a gente trazer aqui. E eu adorei o que a gente vai ver aqui nesse segundo momento. Doutora Ivênia Prada, uma colocação que ela faz. Que os espíritas têm muita certeza sobre tudo, né? Outro dia, eu vendo uma live, alguém dizia que não, porque as pessoas têm uma ideia do espiritismo aproximada, que é quase espiritismo, mas não é espiritismo, né? Eu acho muita pretensão, porque tem questões doutrinárias de uma altura tão grande que ainda estão abertas, Marmo, né? Agora a gente falar que nem aquele time de futebol da Alemanha, né? Que jogava um futebol parecido, uma coisa parecida com futebol, mas não era futebol. A pessoa se jaquitar e dizer que os outros praticam o espiritismo, que não é exatamente o espiritismo. Alto lá, e cadê as marcas do Cristo, meu amigo, né? Ou as marcas de Kardec? Mas o que eu queria, nesse segundo momento, Marmo, entrar agora na questão dos animais, o programa Nossos Irmãos, os Animais, né? E, Marmo, quando eu fui pesquisar, antigamente o programa não era com a doutora Ivênia. Eu acho que o programa ganha muito em qualidade a partir do momento que ela toma a frente e ela aborda 2 questões, a desencarnação e a erraticidade, que estão intrinsecamente ligadas às 2 questões. Né? Marmo, aí, doutora Ivênia é maravilhosa, porque ela coloca, minha gente, há uma controvérsia. E ela, não sei se você viu naquele momento, você ouviu, quando ela diz, eu às vezes estou numa enrascada, eu não vou de encontro a Kardec, mas a questão de não ter animais na erraticidade vai de encontro à mediunidade séria da querida Ivone do Amaral Pereira. Então, ela coloca uma frase, Bruno, ela coloca uma frase que eu achei marcante, que eu, assim, só um adendo para você fechar o teu comentário. Ela diz o seguinte: nós não vamos resolver questões complexas a golpes de frases feitas. Pois é, perfeito. E aqueles que estudam de uma forma muito simplista o texto kardeciano, a maneira de religiosos que estudam o texto bíblico, muitas vezes querem resolver questões complexas do mundo espiritual a golpe de frase feita, tipo assim, está escrito em Kardec. Mas nós temos que analisar o que está escrito, o significado e as evidências mediúnicas que ou corroboram ou estão em oposição àquilo que a gente acha que a gente entendeu, né, Bruno? Então... Não, e eu acho engraçado, o pessoal usa muito. Não, ser fiel a Kardec, fiel.
Engraçado que são os laicos que falam mais isso, né? Mas é uma fidelidade que quase abdica da razão e da coisa da controvérsia de questões doutrinárias profundas que o próprio Kardec, ao longo do tempo de sua obra, em alguns pontos foi modificando a sua visão. Mas, Marma, eu queria que você desse aqui a tua visão da abordagem da doutora Ivênia, que ela realmente, inclusive, Marma, uma coisa que eu achei muito interessante, ela aponta um caminho que eu achei muito racional. Ela diz: aqueles animais com a complexidade mais básica, os insetos, esses sim, imediatamente voltariam. Mas aqueles de uma complexidade maior, de uma complexidade até com a razão bruxuleante, esses aí demorariam mais tempo. Não é a letra você pegar a frase feita e mesmo a Kardec ali, numa obra de síntese, você querer colocar tudo o que existe no universo, colocar numa resposta do espírito, mesmo que seja espírito verdade, numa resposta de síntese, né, meu amigo? Mas com você, a palavra, Marmo. Não, a gente está na telepatia, Bruno, porque a gente não combinou nada, né? Os amigos podem até não acreditar, a gente não combinou. E você levantou um ponto que eu marquei, que eu acho que é importante frisar. Quando a obra de Kardec fala em animais, nós temos que lembrar que o número é um número gigantesco de espécies animais. Na Terra, só na Terra. Então, quando a gente fala só na Terra, porque nós admitimos, né, acreditamos que há muitas moradas na casa do Pai, então os outros planetas podem ser habitados. É isso que eu quero dizer. Mas pegando as espécies animais na Terra, o número é muito grande. Então, quando Kardec fala em animais, pergunta sobre animais, é uma generalização, é uma simplificação. Ele está dando um pontapé inicial numa discussão muito ampla. Muito ampla. Para aprofundar isso, a gente tem que saber a condição espiritual, igual você já levantou aí, de grupos de animais com situações de evolução mental, pensamento contínuo, emocional, diferentes. Um mamífero é a mesma coisa de um inseto, do ponto de vista da evolução anímica? Não. No Evolução em Dois Mundos, André Luiz discute, dizendo que o burro, o cavalo, o cachorro, o gato são animais que já estão mais avançados. Há um comentário de Emmanuel e também André Luiz, mas principalmente Emmanuel, que diz, mas André Luiz também fala nos Mensageiros isso. Na verdade, é o Aniceto orientando André Luiz, que os animais nos fornecem trabalho para que nós possamos fornecer a eles educação. Então, aqueles animais que convivem mais proximamente ao homem, conforme você já até deu uma sinalizada nesse sentido no seu comentário inicial, normalmente eles avançam mais rápido, porque esse contato social com o homem, esse contato mais próximo ao homem, faz com que eles avancem mais. Eles nos dão trabalho, nos dão o seu esforço, nos dão a sua companhia, o seu carinho. Esse é o trabalho dos animais. E a gente tem o dever de fornecer para eles um pouquinho de educação, um pouquinho de recurso, de crescimento espiritual. Então, falar em animais no mundo espiritual é um grupo muito grande na Terra. Então, tem que tomar cuidado com essa simplificação. Porque você está falando de que animal? Vertebrados, invertebrados, todos? Essa é uma pergunta. Agora, um outro ponto também é que alguns que rejeitam esses animais do mundo espiritual, que está comprovado em várias obras de diferentes fontes, se apegam àquela questão de que os animais têm um período de erraticidade muito curto, ou têm uma reencarnação imediata, ou muito rápida. Só que aí eu me pego a refletir o seguinte: como é que se dá isso? Imagine uma espécie que está em extinção. Uma espécie está em extinção. E, de repente, morrem todos. Será que no outro planeta já tem uma célula-ovo, um zigoto sendo formado, para que na hora que desencarne aqui, os mentores peguem esses espíritos e saem correndo lá para outro planeta para reencarná-los lá? Porque se eles não estão no mundo espiritual, onde que eles estão? É a pergunta que se estabelece.
Se os espíritos dos animais, ou o princípio inteligente do animal, se a pessoa não quiser falar os espíritos, ou as almas dos animais, se eles morrem, e nós somos concordes que eles são espíritos imortais de um processo evolutivo, ou princípios inteligentes de um processo evolutivo. Se eles têm uma reencarnação imediata, necessariamente os mentores já têm um corpinho novo para eles aqui no planeta ou em outros planetas, porque se a espécie foi extinta, eles vão reencarnar em outro planeta ou eles vão mudar de espécie? Drasticamente, sem nenhuma preparação, sem nenhuma transição. Então, são comentários muito forçados. A doutora Irvênia, ela faz um comentário muito interessante, citando a obra do Ernesto Bozano, 130 casos de espíritos de animais, né? Então, são muitos casos, né, Bruno? E a doutora Irvênia, ela é muito cuidadosa, né? Ela faz um estudo sério, ela tem cuidados em concluir. Às vezes, dependendo do vídeo que você pega dela, ela não conclui, ela levanta a pergunta, ela chega, leva uma discussão, mas ela não fecha, porque ela tem um respeito muito grande, como todos nós, à obra de Kardec, e tem medo de fazer, tem um receio, tem um cuidado, fazer uma inferência excessiva, ou fazer uma conclusão, ou elaborar uma conclusão que, de repente, não esteja de acordo com as bases kardecianas. Mas nós temos que ter ideia daquilo que ela comenta. Primeiro, nenhuma obra é infalível. Segundo, a doutrina espírita progride. Agora, eu gostaria de acrescentar uma coisa, Bruno. No Livro dos Médiuns, é discutido o seguinte: os espíritos explicam que, muitas vezes, eles contornam os nossos preconceitos. Nós temos preconceito com o assunto. Eles contornam esse preconceito porque, no momento, a gente não tem condições de assimilar esse conteúdo, mas nos fornecem informações que sejam úteis de outras áreas. Então, vamos imaginar se os espíritos começassem a falar que os animais têm alma, que os animais vão evoluir, naquele tempo de Kardec, de uma forma muito mais contundente do que falaram. Naquele tempo, falar isso ia levar ao descrédito a doutrina espírita, à chacota, porque os preconceitos, o nível cultural da humanidade estava muito fraco. E aí eu cito o Livro dos Espíritos: muita luz ofusca ao invés de iluminar o caminho. Então, Kardec sempre falou que uma coisa muito forte é uma ideia nova, uma revelação, quando o pessoal está preparado para ela, quando os tempos são chegados, quando há uma maturidade. E que uma ideia que chega antes do preparo, antes do momento histórico mais apropriado, ela pode morrer. Então, no Brasil, só para a gente lembrar disso, para a gente raciocinar um pouquinho, no Brasil havia escravidão no tempo de Kardec. Seres humanos escravizando seres humanos. Quando Kardec morreu, em 1869, ainda haviam escravos por causa da cor da epiderme, por causa da quantidade de pigmentação da pele, melanina. Seres humanos escravizando seres humanos. Kardec morreu em 31 de março de 1869. A abolição da escravatura foi só 13 de maio de 1888. Então, se o ser humano brasileiro, onde o espiritismo veio da França, estava com dificuldade em entender o óbvio em relação aos seus irmãos, que têm um pouquinho mais de pigmentação da pele, não dava para falar tanto sobre os animais. Era necessário lançar a ideia básica e preparar o futuro, né, Bruno? Para a gente amadurecer nessas ideias. Tem outro preconceito, viu, Marmo? Porque eu achei, a doutora Irvênia deu uma entrevista para mim, que eu gostei muito do que ela disse. Olha, vamos acabar com essa história que ela disse que houve muito no movimento espírita de reino nominal. Né? Nós fazemos parte do reino animal, com os nossos irmãos animais. Né? Porque, veja bem, isso também é o orgulho humano que acha que nos rebaixamos com esse grau de parentesco com os animais. Quem aborda isso é Gabriel Delany na obra A Reencarnação. Né? Então, há muito também de orgulho humano, e eu concordo muito, o Chico dizia, né, que os animais também atingirão uma condição que hoje atingimos, né? Como nós almejamos angelitude um dia. Né? Então, tudo se encadeia. Acho engraçado, né, Marco? Do átomo ao anjo. O pessoal quer seccionar
Quer dizer, nem admitiu a existência de animais nesse latifúndio lá. É um latifúndio, do né? ato ao arcanjo, assim como o arcanjo já foi ato. Então, nós não estamos discutindo nem o vegetal. Nós estamos falando de cães, gatos. E aí também é esse ponto importante. O cão, o gato, a baleia, o golfinho, o burro, o cavalo, obviamente eles estão num nível de desenvolvimento das suas habilidades intelectuais e mesmo instintivas à frente de outras espécies. Então, é o que a gente está dizendo, é a evolução anímica, né? Que é outra obra do Gabriel Delanne, também importante. E aí eu acho interessante a dona Ivênia também, né, Bruno? Porque ela dá o exemplo do brinquinho, segundo revelações do Chico, foi a reencarnação do Dom Pedrito. Ela conta o caso da desencarnação do Lorde, que está narrado no testemunho de Chico Xavier, da Sueli Caldas Schubert, que foi socorrido, olha só, um animal, foi socorrido pelo José Xavier, irmão do Chico, parceiro dele que tinha desencarnado antes, e que sempre que o José Xavier o visitava, ele aparecia com o Lorde. E aquele caso do Divaldo, né, que o Divaldo chegou e pulou para trás, o pessoal achou que ele estava tendo um AVC, um infarto. O que é isso, Divaldo? Você está passando mal? Ele falou, não, mas esse cachorro aí está pulando em mim. Eu falei, não, mas cachorro não tem cachorro nenhum, não, esse pastor alemão. Ah, ele morreu, a pessoa começou a chorar. Então, são muitos casos, né, Bruno? São muitos casos. Mas é de Chico Xavier, né? O pessoal hoje em dia trata a obra do Chico Xavier, e que eu adoro na AME, os trabalhos da AME Brasil, doutor Ivênia, é o respeito à obra de André Luiz, de Chico, a obra de Emmanuel, o Mármore, Kardec, lá no Livro dos Espíritos. Ouviu quem? Os espíritos através da mediunidade. O Livro dos Médiuns, já a grande maioria dos textos ali, oriundos de São Luís e Eracho. São Luís e Eracho. E por aí vai. Quer dizer, quando é a obra do Chico Xavier, aí o pessoal quer colocar Há uma passagem na Revista Espírita, Bruno, para os confrades que têm essa resistência à obra de Chico Xavier, há uma passagem na Revista Espírita de Allan Kardec que um cachorro, quando o dono dele morreu, ele ficou tão triste que ele teria cometido suicídio. Ele ficou parado, e depois ele teria entrado na água, não se sabe, Kardec não conclui, mas Kardec já estava nessa pista. Então, eu acho, né, Bruno, que a gente tem que ter um cuidado, e eu acho que a dona Irvênia tem um respeito, uma elegância muito grande. Porque se a gente não gosta de obra X, Y, Z, que a gente não faça uma conclusão, que a gente não defina uma questão profunda de uma forma simplista. Porque as evidências estão se avolumando cada vez mais, mostrando que os animais têm alma. Eu citaria até o Valdo Vieira. O Valdo Vieira fala assim, projetar, quer dizer, emancipar, né, em termos de emancipação da alma, projetar o cachorro projeta. Wagner Borges também fala isso, que o cachorro dele projeta. Se desdobra. Marmo, eu tenho uma obra de... emancipação da alma de animais. Eu tenho uma obra de Lamartine Palhano, que ele conta o caso da grande média Elizabeth Sperrans, que narra a morte de uma aranha e o princípio espiritual se deslocando, ela descrevendo da aranha. Então, meu amigo, como dizia o grande inglês, há mais mistérios entre o céu e a terra do que supõe a vã filosofia dos que querem encaixar a verdade, e Kardec não era assim. Mas uma pergunta, uma curiosidade, vocês aí na tua casa, tem algum bichinho, tem animal ou não? Temos. A gente tem um cachorrinho que é um Lhasa apso, cujo nome é Pudim. A Cecilinha, minha filha, que escolheu o nome dele. O nome dele é Pudim, que tem a ver até com a cor dele. Olha, amigão, eu tenho um pastor alemão, Luiz Ruben, viu? Eu já tive pastor também, chamava Pichote, morreu há algum tempo. E 3 gatinhas. E eu vou dizer a você uma coisa, Marmo, que uma casa com animal traz uma vibração para as crianças. Né? Sem dúvida. Então, sempre eu tive gato, cachorro. Né? Interessante, Bruno, só um detalhe. Eu citaria a obra do Herculano Pires, Mediunidade. O Herculano, ele diz que os animais
comentando até sobre o capítulo Mediunidade dos Animais de Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, capítulo 22, ele diz que os animais não têm propriamente mediunidade, porque a mediunidade pressupõe uma faculdade de comunicação, assimilação, interpretação, comunicação e transferência. Mas os animais teriam aquilo que é chamado de percepção extrasensorial, né? Eu sei que tem até uma polêmica no movimento espírita, por exemplo, alguns acham que vidência não é bem mediunidade, é uma percepção, porque a pessoa tem que decodificar. Eu acho que é uma visão um pouco radical, mas tudo bem, eu entendo o que ele quer dizer. Então, os animais teriam até percepção, então, às vezes, os animais até percebem a questão fluídica, a ambiência da casa, assim como a gente percebe até nas plantas, né, Bruno? O pessoal fala isso, a planta murchou, a planta teve isso, teve aquilo. Então, eu acho que a gente tem que estudar os assuntos com mais seriedade. E se há dúvida, que a gente permaneça com a dúvida, mas que a gente não feche a questão simplesmente por causa do texto está falando alguma coisa, porque na época não era conveniente aprofundar essa questão, né, Bruno? Não era conveniente aprofundar nessa área, e Kardec mesmo na Revista Espírita já levanta a lebre que a coisa era mais complexa do que aquelas perguntas iniciais do Livro dos Espíritos. Bom, meus queridos irmãos, está aqui embaixo, viu, na descrição, tanto o programa Espiritismo e Segurança Pública, quanto nossos irmãos dos animais. Omar, eu queria encerrar, me deu aqui uma inspiração agora. Eu coloquei na logomarca do programa da gente uma águia, um animal, uma águia. Significa, sabe o quê? Isso vai para os Kardec Street, que entende um laicismo literalista, não é? Então, a gente tem que ter espírito de águia, não espírito de tartaruga. Espírito de águia tem a vista ampla, vê de cima. Aliás, Kardec é assim, com a visão do alto da montanha, né? Onde você vê tudo de uma forma holística, mais ampla, mais completa. Então, se doutora Ivênia, com aquela humildade, isso é que é uma mulher empoderada, né? Uma mulher empoderada, a doutora Ivênia vem dizer que tem questões que não dá ainda, a gente está avançando. Eu e Marmo aqui, em muitos momentos, é a nossa opinião, a nossa leitura, né? E a proposta é essa mesmo, né? Amigão, que felicidade, Marmo. E agora sou seu admirador mais ainda, com um cachorrinho aí, viu? Tamo junto. Em prol dos animais. Pode fazer a prece, amigão? Claro. Vamos lá. Deus, nosso Pai, amigos espirituais que protegem esse trabalho tão amplo, tão profundo que o nosso confrade, amigo e irmão Bruno Tavares vem desenvolvendo. Agradecemos a sua proteção, a sua inspiração. Pedimos para auxiliar todos os companheiros que protegem os animais, que cuidam dos animais, que vivem aquilo que André Luiz já comenta na obra Os Mensageiros, o evangelho no ambiente rural, o evangelho com os nossos irmãos nessa fase. Que o Senhor possa abençoar as nossas iniciativas de estudo, que a gente consiga aprofundar e crescer cada vez mais para Ti. Muito obrigado, que assim seja. Marmão, toque aqui. Vamos encerrar aí. Pessoal, semana que vem, de São João del Rei, Recife, Pernambuco, a Veneza brasileira e das Minas Gerais, eu e Marmo aqui, observando as coisas, né? E dando a nossa opinião, que quem tem boca vai a Roma, viu, Marmo? Um abração, amigo. Muita paz.